hoje eu me preparei para falar aqui com vocês sobre os desafios que a gente enfrenta, como lidar com os desafios da maternidade, né? Oi, Adélia! Oi, Lara! A Lara é maravilhosa, obrigada! Vamos entrando então, tá? Então, antes da gente começar, eu vou me apresentar, mas eu acho que quem tá aí não sei se todo mundo já sabe um pouquinho de mim, mas eu sou a Kátia, né? Sou filha, sou mãe, sou esposa, mãe de 2 meninos, sou advogada, sou coach. Nesse meio tempo eu tentei empreender com a Lua de Leite, né? E a Lua de Leite foi uma empresa voltada para mães que acabavam de ter filhos, então eram produtos para mães. E aí depois disso, desse caminho, eu quis entrar na psicologia e hoje eu estou estudando psicologia e estou adorando. E aí, em meio a todas as minhas reflexões, aquilo que vem borbulhando, eu senti de fazer essa live no intuito de ter um bate-papo, como uma forma de me conectar com outras mulheres, né? Então, deixa eu mandar aqui, ver se tem mais pessoas querem participar. Então é o seguinte, aí eu quis me conectar com outras mulheres, então eu resolvi fazer esse bate-papo por aqui. Então, antes da gente começar a falar sobre como lidar com esses desafios que a maternidade nos oferece, a gente precisa primeiro pensar, né, quais são esses desafios que a gente sente enquanto mãe. E aí, o que acontece? Eu pesquisei bastante, estudei bastante a minha própria experiência e também fiz uma pesquisa bem informal com as pessoas aqui do Instagram, com algumas mães, e as respostas que eu tive, né? Quais os desafios que a gente enfrenta enquanto mãe? Falta de tempo para si mesma, né? Dificuldade em conciliar os interesses pessoais com a maternidade, e nisso entra o trabalho também, dificuldade de encontrar uma forma, se sentir insegura para educar os filhos. Será que eu estou agindo da melhor maneira? Será que eu estou fazendo certo, né? Com medo às vezes de repetir alguns padrões que não achou que funcionou para si mesma. Tornar-se consciente nesse processo. Então foram alguns desafios que algumas das mães relataram. Mas existe uma grande dificuldade também, que foi o seguinte: conciliar essa maternidade com os outros papéis. Porque apesar da maternidade ocupar um grande espaço de quem a gente não é apenas mãe, né? A gente também exerce outros papéis. E aí que entra tentar equilibrar os pratos. E aí, para a gente começar a entrar nesse assunto, a gente precisa pensar: qual que é o significado de ser mãe para você que está aí do outro lado? E esse significado, ele é muito único para cada uma de nós. Por quê? Porque ele é construído desde quando a gente existe, com os nossos referenciais. Então, enquanto eu sou filha, eu também aprendo a ser mãe. É o que a psicologia fala de papel complementar, né? Então, eu estou aprendendo a ser mãe ali. O referencial, às vezes, como eu vejo alguma coisa que me agrada, nossa, que legal que essa mãe faz isso, eu vou costurando os meus conceitos, os meus valores, eu vou incorporando aquilo que para mim é ser mãe. Mas isso não é uma coisa estática, né? Isso é uma coisa em que a gente vai construindo e nunca para de construir. E às vezes a gente vai incorporando tantas coisas que tem coisas que nem são conscientes, a gente vai absorvendo. Então, é por isso que a gente precisa, então, entender, conceituar o que isso significa pra gente ser mãe e entender qual que é o valor que a gente atribui a esse papel, né? Porque cada um vai atribuir um valor e a gente vai entender a importância que esse papel tem na nossa vida, né? Olha, eu tô vendo o Isaías, a Fernanda. Oi, gente, sejam bem-vindos, a Loures, sejam todos bem-vindos, tá? Então, gente, a gente também percebe que quem é mãe entra num luto, porque você sente que, olha só, hoje os meus filhos têm 8 e 7 anos. Oi, Mariana! E
não é só quando é recém-nascido que a mulher passa pelo puerpério que ela sente bem isso. Não. É um luto de você, às vezes, buscar a pessoa que você era, né? E já não encontrar mais. Então você precisa renascer também com esse nascimento de uma outra forma. Então é como se você, sabe quando você faz uma reforma em casa e você fica tudo fora do lugar? Eu acho que é essa comparação que a gente faz quando a gente se torna mãe. É como se tudo ficasse fora do lugar e a gente precisasse recolocar as coisas em novos lugares, entender a nova ordem das coisas, elencar as prioridades. Oi, Cris, seja bem-vinda! Então a gente precisa reorganizar as coisas. Então é por isso que a gente precisa criar, encontrar ferramentas internas, né, para lidar com os desafios que vão surgir pelo caminho. Porque não tem como a gente, eu vejo às vezes até curso, como ser uma boa mãe. Eu não sei, na verdade, qual é o conteúdo do curso, mas eu falo assim, não tem como você se formar uma mãe, porque você se torna uma mãe, enquanto você exerce a maternidade. Então, existem desafios que você não sabe que você ainda vai passar, mas tem como você criar ferramentas, aprender a lidar com algumas coisas que vai se tornar isso de uma certa forma mais leve. Eu gosto de usar o seguinte exemplo. A gente, quando vai andar de carro, a gente não se prepara. A gente vai, às vezes, o carro vai nos levar para outro lugar, mas a gente coloca o cinto de segurança, a gente procura andar na velocidade permitida, a gente respeita as leis de trânsito, porque a gente não quer que um acidente aconteça, mas se acontecer, a gente fez a nossa parte, colocando o cinto de segurança e tudo mais. Oi, Dada, seja bem-vinda. Então, encontrar ferramentas, né, internas é uma forma de se preparar, de lidar com todos esses desafios que podem vir, que a gente não sabe quais são, né? Então, diante das minhas experiências pessoais e como coach e estudante de psicologia, eu elenquei algumas ferramentas, algumas formas, algumas coisas que podem contribuir, né, para essa maternidade, para que ela seja mais leve. Então, eu vou começar. A primeira coisa que eu acho que é importante que a gente entenda é entender quais são as nossas necessidades. Oi, Michele, seja bem-vinda! Então, entender quais são as nossas necessidades básicas. As necessidades básicas de todas as pessoas são sentir-se ouvido na essência. Eu até falei isso uma vez em outro vídeo. Sabe quando a pessoa tá ali ouvindo o que você tá falando de verdade? Não só quando ela larga o corpo e deixa você falando, você sente que você não tá falando, ou que a pessoa não tá ouvindo, não tá se conectando com você. Então essa é uma necessidade básica, sentir-se ouvida na essência. Sentir-se pertencente, onde quer que você vá, você quer se sentir parte, você não quer ser excluída, você não quer se sentir ovelha negra, não, você quer se sentir parte. Da forma que, por mais que você tenha as suas particularidades, a sua individualidade, você se sente parte daquilo ali, se sente valorosa e incluída. E também se sentir reconhecida e valorizada. Essa é uma necessidade que a gente tem. Se sentir valorizada pelas pequenas coisas, por aquilo que a gente é, pela forma como a gente se manifesta, né? Manifesta a nossa existência. E ter o direito de errar também é uma necessidade nossa, porque todo mundo, os nossos aprendizados, eles vêm de tentativas de erros e acertos. Então, quando a gente entende que são essas as nossas necessidades básicas e reconhece as nossas emoções, a gente consegue se perceber e ensinar para o outro, olha, eu não tô me sentindo ouvida, você não tá me ouvindo, né? E a gente consegue falar para o outro, mostrar para o outro o que está incomodando. E isso isso enriquece os nossos relacionamentos, as nossas relações. E é uma forma também de ensinar, né, os nossos filhos, porque quando eu consigo reconhecer que eu não estou bem, que eu estou irritada, qual é a ferramenta o que eu faço quando eu estou irritada?
né? Eu costumo, se eu tô assim, tô saindo do prumo, né? Se eu tô ficando muito irritada, eu falo pros meninos que eles já entendem, olha, a mamãe não tá bem agora, a mamãe precisa ir pro quarto, precisa ficar sozinha. Então, foi uma forma de eu mostrar pra eles que eu não tô bem. E aí eu recupero e consigo voltar para aquele momento. Mas é um exercício de se perceber e tentar reconhecer as suas emoções. Então, essa é uma coisa que eu acho muito importante, que é entender quais são as nossas necessidades e emoções para poder mostrar para o outro, para poder enriquecer os nossos relacionamentos, né? Uma outra coisa que a gente escuta muito das mulheres é: eu não tenho tempo para minhas coisas, eu não consigo ter um tempo para mim. E isso é muito importante, porque a gente enche o nosso tanque emocional, a gente abastece, né? E quando a gente está cheia, com o nosso tanque emocional cheio, a gente consegue transbordar coisas boas. Mas o que é bom para mim, né? Ter um tempo, reservar um tempo para si, inclui fazer coisas que vão te fazer bem, que a gente entra naquela listinha que todo mundo sabe, né? Que é ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, fazer um exercício, manter a saúde mental em dia, fazer uma boa terapia, né? Então, assim, e fazer coisas que te agradam. Às vezes eu gosto de ter uma leitura, também implementar hábitos saudáveis na rotina e também descobrir coisas que a gente gosta de fazer. Tipo, eu preciso ter na minha semana 1 hora para fazer minha unha, para ir no salão, ter um tempo para mim, ou se não, eu preciso tomar um banho demorado. Quando a gente consegue olhar para si, faz esse exercício de entender o que eu preciso, o que vai me fazer bem. Então é um exercício, né, para a gente se conhecer, para a gente falar o que eu preciso para eu poder servir, para eu poder me oferecer para o outro com tudo que eu sou. E então, uma outra coisa que vem daí é definir limites. Definir limites. Muito engraçado que existe uma criação, um esperado, que as mulheres sejam boazinhas, que elas aceitem tudo, que elas não falem não, porque senão é um pouco de egoísmo, né? E a gente cresce um pouco disso, mas aí a gente precisa desconstruir, porque às vezes aquilo ali não é uma coisa que eu gostaria de fazer, aquilo ali não é o que eu quero, não faz sentido pra mim, e tá tudo bem, aquilo ali não é meu, aquilo ali é do outro. Então eu preciso ter esse olhar atento para poder definir limites e dizer, não, isso eu não quero fazer, mas não é nada por você, sou eu que não quero. E isso vai muito assim, do que eu gosto, do que eu quero, e eu consigo estabelecer limites. Vem daquilo ali, entender quais são as minhas necessidades, entender quais são as minhas emoções, né? Me conhecer para eu conseguir definir os meus limites, tá? E aí, quando eu entendo quais são os meus limites, vem uma outra coisa que eu acho muito interessante, que é pedir ajuda, delegar, compartilhar as tarefas. Mais uma coisa, a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, que é um sinal de, nossa, como a gente é foda, a gente dá conta de tudo. E às vezes a gente não precisa dar conta de tudo, às vezes o outro faz muito melhor do que a gente tal coisa. Então a gente precisa ter essa ferramenta, né, de pedir ajuda para o outro, de delegar coisas que você acha que o outro vai fazer melhor, ou porque você já está achando que é muito para você, e compartilhar suas tarefas. Isso também vai muito na criação dos nossos filhos, né? Porque conforme eles vão crescendo, eles já vão conseguindo contribuir com algumas coisas nas tarefas de casa, nas outras tarefas, e eles já podem também ganhando essa autonomia, essa responsabilidade e se sentindo valorosos também por contribuir com alguma forma, por contribuir de alguma forma. Então, é uma forma de tirar, descentralizar, que seja tudo para a mulher. Como é que ela vai fazer? Ela vai pedindo ajuda, vai delegando. E aí, quando a gente faz isso, a gente também precisa entender que a gente vai precisar adequar expectativas.
Eu não peço nada pra ninguém porque não faz do jeito que eu gosto, porque não sai do jeito que eu gosto. Mas essa é a beleza da natureza, é a beleza das coisas. Ninguém é igual a ninguém, né? Então, graças a Deus existe essa diversidade. Cada um tem seu jeito de fazer alguma coisa. A gente não precisa se apegar tanto à forma, mas ao resultado, ao que a gente espera. Eu lembro de quando o meu primeiro filho, Bento, era pequeno, e eu tava me adequando ainda à rotina de sono, porque eu dormia muito. E aí, o Murilo, meu esposo, né, amor, você tá aí assistindo? Pegou e foi trocar o Bento e deu banho no Bento e colocou uma roupa que eu achei que não tinha nada a ver. Totalmente destoante. E eu falei, amor, mas não, coloca assim, vai fazendo assim. Eu fui já fazendo, querendo falar pra ele fazer do meu jeito. E ele falou, esse é o jeito que eu faço. Ou seja, né, para bom entendedor, eu vou te ajudar, mas você tem que deixar que eu te ajude, né? E é bem isso, a gente precisa adequar as expectativas e ser flexível, simplificar quando for possível. A gente, por ser multitarefa, por assumir outras funções, a gente às vezes se apega muito à forma. E aí que entra a criatividade, né? De que forma que eu fazia isso antes e como eu posso fazer isso agora? Eu continuo fazendo, mas como eu posso fazer isso agora? Então eu vou me apegar à qualidade, vou me apegar a como eu entrego isso, qual é o resultado disso, né? E uma outra ferramenta que eu acho que pode ajudar muito, e tá tudo interligado, é ter uma comunicação assertiva. E o que me ajudou bastante vou até compartilhar aqui. Oi Helena, oi Arthur, oi Nath, sejam bem-vindos, oi Wanda. Foram esses 2 livros aqui, ó. As 5 linguagens do amor das crianças, tem as 5 linguagens do amor e comunicação não violenta. O que é a comunicação assertiva? Eu não vou conseguir falar mais a fundo, né? Mas a gente tem que falar para o outro ouvir. No sentido de que às vezes parece uma coisa óbvia pra gente, mas não é para o outro. Eu já escutei quantas mulheres falando, reclamando dos maridos, tipo assim, nossa, eu fui no mercado, eu tava carregando compra, custava ele pegar compra, eu tô carregando um monte de coisa, custava ele pegar. Às vezes ele não percebeu, então você pode falar, amor, será que você poderia me ajudar a carregar as compras aqui? Ou amor, será que você pode fazer isso? Porque quando você conhece as suas necessidades, você consegue definir seus limites, né? São coisas simples do dia a dia que eu tô às vezes trazendo aqui, mas se a gente trazer isso em todos os ambientes em que a gente se relaciona, isso vai enriquecer muito as nossas relações, porque a gente consegue se comunicar para que o outro ouça, para que o outro entenda a nossa mensagem, porque também é da nossa responsabilidade ter uma boa comunicação, da nossa responsabilidade que o outro entenda o que a gente quer dizer, né? Rondônia presente, né, Fernanda? Então, e aí também entra uma coisa que até uma das mães que eu conversei, ela falou assim, olha, foi muito difícil para mim, até eu conseguir me organizar, me planejar, fazer uma rotina, estabelecer uma rotina. Para algumas pessoas, né, isso é muito simples, é uma coisa muito fácil e prática. Mas existem ferramentas, existem programas que ajudam a gente ter essa estrutura, essa organização. Porque quando a gente consegue se organizar, né, fazer uma rotina, planejar, a gente consegue sentir que existe uma harmonia, a gente consegue aproveitar melhor o tempo, o momento, né? Mas eu confesso que isso ainda é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade, apesar de conhecer, ter acesso a esses recursos, ainda é uma coisa que para mim é uma dificuldade. Esse livro aqui, ó, A Tríade do Tempo, é um livro que me ajudou bastante, é um livro maravilhoso, me ajudou bastante a entender como a gente pode se organizar da melhor maneira possível,
né? E eu tenho um marido que me ajuda, ele tem essa facilidade, então às vezes eu tô com dificuldade de formatar, de organizar todas as funções que eu quero fazer, e ele tenta me ajudar nisso. E eu gosto de falar assim, não é um passe de mágica, a gente passa por um processo, né? Hoje eu sou muito melhor do que eu era quando eu me tornei mãe. Imagina, quando a gente está com criança pequena, tem um compromisso em tal horário. Eu sempre chegava atrasada, né? Mas eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo, eu fui aprimorando as minhas habilidades. Eu sei que ainda tenho muito o que melhorar, mas eu melhorei bastante e eu fico feliz com as conquistas que eu tive. Então a gente precisa ter esse olhar de entender quais são as nossas vulnerabilidades na minha vida, no meu maternar, para que eu possa melhorar, fazer o que é possível hoje, né? Mas não no sentido de que, tá tudo bem, estático, mas no sentido de que estou evoluindo, né? Fazendo o meu melhor. E aí, gente, quando a gente fala de se organizar e tal, aí a gente sempre se inspira, né? Em alguém. Fulana faz isso, fulana faz aquilo. Como que consegue, né? Tem gente que consegue e tá lindo. Tem gente que ainda vai conseguir e também tá lindo. E aí a gente entra numa outra ferramenta que eu acho que é muito legal, que é não se comparar com outras mães. Porque cada uma tá no seu processo, cada uma tá na sua fase, superando as suas individualidades, as suas fraquezas, as suas imperfeições, porque ninguém é perfeito, e graças a Deus, mas cada uma está num estágio. Então não tem como eu querer falar nossa, que nem a Samia Marcilli, entre as mães, é a inspiração maior, né? Ela é maravilhosa, mas ela tem todas as ferramentas para lidar com aquilo. E a gente tem que, eu acho que, olhar para essas pessoas assim e se inspirar, né? Não se comparar no sentido de se diminuir, de querer desistir e falar, nossa, essa realidade é tão distante de mim. Então é por isso que entra uma outra coisa, que é aproveitar a jornada. A gente, como mãe, a gente percebe que o tempo passa assim, num piscar de olhos. A gente percebe que passa muito rápido. Então que a gente tenha essa sabedoria de aproveitar a jornada, de treinar o olhar para enxergar as coisas boas, né? Comemorar as pequenas conquistas, porque são pequenas conquistas que a gente vai realizando pelo caminho. Tem muitas mães que, quando a gente fala de conciliar os desafios, né? Conciliar quais são os desafios da maternidade, a maioria falou muito de conciliar o trabalho com o lado da maternidade, com a maternidade. Algumas mães fizeram escolhas de abrir mão de trabalhar, puderam fazer essa escolha ou pesaram e fizeram essa escolha porque fizeram aquela reflexão, né, que eu falei assim, de você colocar tudo igual uma reforma e pesar o que é valoroso, o que não é. Eu vou colocar isso nesse lugar agora, isso agora vai ter essa importância. Então, foi o que aconteceu comigo. Quando eu me tornei mãe, eu pude fazer essa escolha de ficar só com os meus meninos. Mas, ao mesmo tempo em que eu fiz essa escolha, eu sabia que ela não ia ser uma escolha que eu ia ficar para sempre ali. Mas também não sabia quando eu retornaria, quando eu voltaria a trabalhar. E agora, né, voltando, recomeçando numa nova profissão, às vezes eu tenho vem essas reflexões, nossa, eu tô recomeçando agora, faz tanto, olha o tanto de tempo que eu poderia estar fazendo o que eu gosto, que é a psicologia lá atrás. Às vezes me vem essa pergunta assim, me vem esses questionamentos, como se esse lapso não fosse nada, e
né? O que a gente aprende, as habilidades que a gente desenvolve exercendo a maternidade, nos tornam pessoas melhores, porque a gente consegue ter um olhar mais sensível ao outro. Os nossos relacionamentos são mais presentes, são mais conectados, né? Então, eu acho que eu adquiri grandes habilidades com a maternidade. Então, não foi um lapso, como se eu não estivesse fazendo nada. Foram muitos ganhos. E é por isso que eu falo, a gente precisa treinar esse olhar de que a maternidade é algo extremamente valoroso, é extremamente importante e nos convida a tornar alguém melhor, né? E aí, é por isso que assim, e ao mesmo tempo que tem toda essa grandiosidade, a gente precisa também saber que a gente precisa buscar conhecimento. Eu não preciso aprender nada para ser mãe. Não, é muito importante que a gente vá se interessar por assuntos. Por exemplo, como que funciona o desenvolvimento da criança? O que eu espero quando for adolescente? O que é um adolescente? É interessante que a gente vá buscar, até porque, por mais que a gente tem herdado um conhecimento quando a gente foi filha de um papel complementar do que é maternidade, ou através dos nossos referenciais da sociedade do que é uma boa mãe, a gente formatou isso na cabeça, existem situações em que está acontecendo agora. Então a gente precisa lidar com certas coisas. Por exemplo, na fase que eu vivo, né, com os meus filhos, existe a questão da tela. O quanto de tela? Você já parou para pensar qual que é o custo-benefício disso? O que vai funcionar para os seus filhos? Como que você vai levar isso? São outras questões, né? Quando chegar na adolescência, como que é o comportamento do adolescente? Então a gente pode buscar conhecimento. E cada fase vai nos exigir de alguma maneira. Por isso que buscar conhecimentos, não é uma faculdade para ser mãe, porque a gente não aprende tudo, é vivendo, mas buscar conhecimento é uma forma também de se preparar, de conversar sobre, de desmistificar certos conteúdos, né? Certas coisas, de se sentir acolhida. Então, quando a gente conhece alguma coisa e quando a gente compartilha com outras mães, a gente troca experiências, a gente se sente acolhida, se sente pertencente, a gente se sente potente. E aí que eu gosto de falar que, apesar de a gente, na maternidade, ver que a gente se depara com todas as nossas vulnerabilidades ali, porque não tem para onde a gente fugir, a gente está ali por inteiro, também é um lugar de muita força, de muita potência. Então, é um lugar em que a gente se redescobre, né, se fortalece. E se a gente tiver essa disponibilidade de aceitar esse convite que a maternidade faz, que é se olhar para dentro, buscar esse autoconhecimento. Oi, Roberta, seja bem-vinda! Então, se a gente tiver essa disponibilidade e essa coragem de aceitar esse convite que a maternidade de se olhar para dentro, a gente está cumprindo a nossa missão, né? Que eu acho que a nossa missão é justamente isso. A nossa missão é despertar, né? Tornar-se consciente, fazer o nosso possível, e enquanto a gente vive, enquanto a gente se torna, a gente ensina os nossos filhos a encontrarem o seu próprio caminho. Porque cada uma de nós tem a sua jornada e a gente vai passar por vários desafios, né? Enquanto mulheres, a gente vive vários lutos. A gente vive o luto da pessoa que a gente foi antes de ser mãe. Quando chegar a nossa menopausa, para aquelas que estão passando, também existe um outro luto, né? A gente passou por esse luto na adolescência, quando a gente deixou de ser menina e se tornou mulher. Então a gente passa por alguns lutos e a gente precisa se reencontrar. E é uma oportunidade que a gente tem de pesar o que funciona e o que eu posso deixar para trás para que esse caminho seja leve. Então, é isso, gente.
foi um papo assim que a gente pode aprofundar bastante, tem muita coisa para falar, mas é uma coisa que eu gosto de conversar bastante sobre isso, eu gosto de trocar figurinha, eu senti realmente de compartilhar, né, as minhas experiências e trazer um pouco, de alguma forma, contribuir. Mas isso aqui é uma coisa, é uma troca, né? Como eu disse, conhecer e compartilhar é algo que nos fortalece. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que de alguma forma que eu tenha contribuído, se de uma dessas formas, ferramentas que eu trouxe para lidar com os desafios que a gente pode enfrentar enquanto mãe, funcionar para vocês, já vai me deixar assim feliz, assim, porque eu acho que essa troca é muito rica. Parece que é como se alguém te desse, olha, esse caminho aqui, um atalho, sabe? É entregar um atalho, eu acho que foi isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver vontade, alguma pessoa que está aqui participando, quiser falar alguma coisa, contar da sua maternidade, compartilhar alguma experiência sua, é só dar um sinalzinho aí que eu posso abrir para a câmera para conversar também. Se não, eu vou encerrar por aqui e desejar um feliz Dia das Mães para todas vocês. Que a gente tenha a coragem para se desfazer daquilo que não serve mais, né? E ir atrás das coisas que são verdadeiras pra gente e ser possível, fazer o que é possível pra gente hoje. Entender que não é algo estático, mas é algo que a gente está em constante construção, tá bom? É isso. Eu vou deixar salvo sim, eu vou finalizar aqui e eu vou salvar, aí depois eu vou jogar no YouTube, tá bom? É isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos encerrar. Um beijo!